Olá, meus irmãos, que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Pastor Lucas Reis deste lado, mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica. O Senhor Deus tem nos concedido este privilégio. Hoje nós estamos no dia 72 e hoje leremos do capítulo 8 ao capítulo 10 do livro de Deuteronômio. Antes nós vamos orar, vamos falar com Deus das Escrituras, soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Nesta hora bendita de oração, nós te agradecemos por mais este privilégio que o Senhor tem nos dado, por mais essa graça que o Senhor tem nos concedido. Que o Senhor ilumine as nossas mentes, as nossas vidas, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá? Deuteronômio capítulo de número 8. Tenham o cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou para passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conhecia, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terras de trigo e cevada, videira e figueira, de romãzeiras, azeites de oliva e mel, terra onde não faltará pão, onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o seu Deus, o seu Deus pela boa terra que ele deu a vocês. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e aos seus decretos, que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos de terem construído boas casas e nelas morando, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes cultos e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão destruídos como o foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Deuteronômio, capítulo de número 9. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje
certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você. Você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, as tiver expulsado da presença de você, não diga: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não é devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de vocês. Não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa de sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Lembrem-se disso e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto, desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe, vocês provocaram a ira do Senhor e ele ficou furioso ao ponto de querer exterminá-los. Quando subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte de dentro do fogo no dia da Assembleia. Passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e me disse: desça imediatamente, pois o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei, fizeram um ídolo de metal para si. E o Senhor me disse: vejo que este povo é realmente um povo obstinado. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles de debaixo dos céus. Farei de você uma nação mais forte, mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte, enquanto este ardia em chamas, e as 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. E vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus. Fizeram para si um ídolo de metal em forma de bezerro bem depressa. Vocês se desviaram do caminho que o Senhor, o Deus de vocês, tinha ordenado a vocês. Então peguei as 2 tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado ao ponto de destruí-los. Mas de novo o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo. Mas naquela ocasião também orei por Arão. Então peguei o bezerro do pecado de vocês e o queimei no fogo. Depois o esmigalhei e o moí até virar pó e o joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavá. E quando o Senhor os enviou de Cádiz Barneia, disse: entrem lá e tomem posse da terra que eu dei a vocês. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus, não confiaram nele nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que o conheço. Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los. Foi quando orei ao Senhor, dizendo: ó soberano Senhor, não destruas o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimistes com a tua grandeza e o tirastes da terra do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade e o seu pecado, senão os habitantes da terra
de onde nos tirasse, dirão: como o Senhor não conseguiu levá-los até a terra que havia prometido, e como ele os odiava, tirou-os para fazê-los morrer no deserto. Mas eles são o teu povo, a tua herança que tiraste do Egito, com o teu grande poder e com o teu braço forte. Deuteronômio, capítulo 10. Naquela ocasião, o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira, e eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras que você quebrou, e você as colocará na arca. Então fiz a arca de madeira, de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi o monte com 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim, e eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito, e lá ficaram conforme o Senhor tinha ordenado. Os israelitas partiram dos poços dos Jaacanitas e foram até Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado, e seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Dali foram para Gudgudá e de lá para Jotbatá, terra de riachos. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar presente o Senhor, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu. Assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez, e também dessa vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse, conduza o povo em seu caminho para que tome posse da terra que jurei aos seus antepassados dar a você. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a vocês, senão que temam o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os teus caminhos, que ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Que obedeça os mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje dou a você, para o seu próprio bem, ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis de coração à sua família, à sua aliança, e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a ele e façam seus juramentos somente em nome dele. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por você fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas dos céus. Fizemos a leitura do capítulo 8 ao capítulo 10. Nós estamos no dia 72 da nossa jornada de leitura bíblica. Que Deus te abençoe e te faça prosperar em tudo quanto você fizer, em nome de Jesus.